Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professora Diferentona. Hoje com o assunto voltado para urgência e emergência, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre as queimaduras, vamos dar uma revisadinha, né, no quais são as estruturas que pertencem à pele, por que será que a queimadura ela fica com aquele aspecto, né? Vamos entender hoje um pouquinho como é que funciona todo esse processo e alguns cuidados, tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar. Ok? Então vamos lá, vamos estudar agora. Pega o caderno, chame os amigos e vamos aprender um pouco sobre as queimaduras, ok? Só que para tudo, vocês já perceberam que antes de eu revisar um assunto principal, eu gosto na verdade, antes de falar o assunto principal, eu gosto de revisá-lo, certo? Algumas estruturas, porque se não revisar, na hora que eu for explicar, pode ser que vocês vão ficar meio boiando assim, e não é isso que eu quero, tá? Então vamos lá, olha só. Anatomia e fisiologia da pele. A gente precisa entender um pouquinho como é que a pele ela é dividida e como é que ela funciona, bem de forma resumida, tá? Então, relembrando, a nossa pele, pessoal, é ao contrário do que muitos pensam, né? Quando a gente faz essa pergunta, faço em sala de aula ou outros professores, quando a gente gosta de questionar o aluno em relação a qual é o maior órgão do corpo, todo mundo já pensa, é o cérebro, é talvez o fígado, né? Intestino, né? O pessoal pensa dessa forma, só que não é, tá? O maior órgão do nosso corpo é a pele, ok? E de acordo com a etnia, ela é variada. Dependendo da etnia da pessoa, a pele ela é mais resistente, e dependendo, ela é um pouco mais frágil. Vai depender também de fatores como a idade, né? É, zonas de exposição a agentes agressivos, ok? A pele, eu digo para vocês que ele é um órgão vital. Seria impossível nossa existência sem a pele, tá? É, todo ser vivo ele tem um tipo de pele. Ah, mas a pele do sapo, a pele do outro é diferente. Cada ser vivo tem um tipo de pele adaptada para o local e para o habitat que ele vai viver, ok? Vamos entender e relembrar um pouquinho quais são as funções da nossa pele, ok? A principal função, olha lá, entendendo as funções, vocês entenderão por que, que é tão essencial a nossa vida com a pele? Por que, que sem a pele é tão grave a sobrevivência? É impossível, na verdade, a sobrevivência, tá? A primeira função vital da pele, o que, que seria? A regulação térmica, ou seja, controle de temperatura, tá? Quando você está num dia que nem é, hoje, assim, essa semana está um pouco, tá meio frio na parte da manhã, mas à tarde, assim, aquele sol do meio-dia, assim, tá bem quente, né? Quando você fica no sol uns minutos é gostoso, mas quando passa um certo tempo, você não começa a se sentir, o calor, acho que eu vou sair, vou trocar de roupa, tô com roupa quente, vou pôr uma roupa mais fresca, você não tem essa sensação, nossa, tá muito quente, tá abafado aqui, vou lá, vou trocar de roupa. Ou ao contrário, né, quando tá muito frio, nos dias de inverno. Nossa, eu tô com pouca roupa, acho que eu vou colocar mais, né? Ai, tá muito frio aqui, daí você começa a tremer, né? A sensação de tremer que você tem é um mecanismo de defesa da sua pele, porque ela pensa assim, poxa, a temperatura tá mais baixa lá fora, eu vou fazer com que ele se chacoalhe todo para esquentar. E no calor, como é que você fica? Você não soa, né? O suor ele é uma forma de refrescar a tua pele, porque tá tão alta a temperatura que ele pensa, vou dar uma refrescada aí, que senão esse vai entrar em colapso, certo? Defesa orgânica também, né? Porque imagina, se tudo que fosse impureza que a gente passasse perto, entrasse no nosso corpo, seria complicado, né? A pele, ela atua também como se fosse uma peneira, né? Ela vai defender de coisas externas, tá? Tanto pro bem quanto pro mal, né? Coisas boas e coisas ruins. Ah, como assim? Quando você entra na piscina, a água é uma coisa boa, não é? Sim, a água ela é saúde. Mas imagina só, se você entrasse numa piscina e você não tivesse pele, a pessoa nós seríamos como se fosse esponja, né? Tudo que da água ao nosso redor a gente ia absorver tudo. Então a pele ela tem esse papel, ela impede com que isso aconteça. Tanto é que vocês já observaram, quando você passa muito tempo na piscina, os dedos não ficam enrugados, né? Então ele fica para te avisar, opa, já deu tempo, já tem que sair porque já tem muito líquido
e está atrapalhando o processo, tá? Então, a defesa orgânica, ela funciona nesse sentido, ok? Outra função também da pele, muito essencial, é o controle do fluxo sanguíneo, certo? Você tem a sua cor, você é coradinho, você tem essa cor bonita, por quê? Você tem vasos sanguíneos, então a pele ela desempenha esse controle, ela também ela redistribui, ela recobre toda a nossa estrutura interna, ok? Proteção também contra vários agentes, né? Que é bem parecido com esse, tanto agentes do mal quanto do bem, né? E também funções sensoriais, né? Que é a questão da regulação. Você percebe que tá frio, ou tá calor, por conta da pele. A pele, ela funciona como um regulador, ok? Vamos agora revisar um pouquinho sobre as camadas da pele, certo? A pele, ela é composta de 3 camadas, ok? A primeira delas, como vocês estão vendo aqui, chama-se epiderme, ok? É a camada mais superficial que temos. Se vocês notarem aqui, ó, tá? Como ela é a espessura dela. Em seguida, temos a derme, ok? A derme é um pouco mais espessa, ela é a mais espessa de todas. Na derme, onde ficam os vasos sanguíneos, terminações nervosas, raiz do pelo, tá? Então, é aí que se dá a explicação. Quando nós fazemos um corte leve, né, superficial, vocês já fizeram, né, de às vezes pegar, eu sei que vocês fizeram, para confessar, quando vocês eram crianças, pegam a agulha, né, e ficam lá mexendo na pele assim e não sangra, né? Bem superficial, porque ali estamos na epiderme. Epiderme, se você notar aqui, não tem vasos sanguíneos, tá vendo aqui, ó? Na epiderme não tem, ó, só na derme aqui, ó. Na derme tem bastante. Então, por isso que ferimentos superficiais às vezes não sangram, só tem rompimento da integridade, mas não tem sangramento, ok? E a derme também está responsável pela sensação de dor também intensa, tá? Na derme, na epiderme, a gente sente também, porque a terminação nervosa ela começa aqui e o canal se liga aqui. Mas a questão de vaso sanguíneo somente na derme, ok? E em seguida, a hipoderme, tá? Mais conhecida como tecido adiposo, ou seja, tecido gorduroso, tá? Alguns especialistas chamam hipoderme, outros chamam tecido adiposo, mas o tecido adiposo, olha só, ele também possui vascularização e ele é responsável pelo controle de temperatura também, tá? Impactos e controle de temperatura, tá? Por isso que às vezes a pessoa tem aquela cisma, eu tenho que ser muito magro, eu quero ficar sem gordura nenhuma. Né? Pessoal que vai fazer procedimento estético, vou fazer uma lipoaspiração. Tem uma porcentagem que o médico pode tirar, né? Por que ele não pode tirar mais? Porque a hipoderme, no caso do tecido gorduroso, ela é responsável também pelo equilíbrio de temperatura seu. Se você tirar tudo mais do que deve, seu corpo ele vai entrar em um choque. É muito perigoso, tá? E logo abaixo da hipoderme, ou seja, tecido adiposo, temos as vísceras e os tecidos musculares, ok? Mas de pele, o nome, tá? As camadas são essas aqui, tá? E o que vem em seguida já são as estruturas mais profundas, ok? É dessa forma que é dividido aí, que está dividido as camadas da pele, ok? A pele também, queridos, ela possui anexos, né? Coisas, ou seja, estruturas que estão, que pertencem, tá? À pele, elas desempenham uma função, como por exemplo, tá? Os nervos, tá? A nossa pele, ela é cercada de nervos, porque é o que dá as nossas. É o que aguça a nossa sensibilidade, né? Quando tá muito calor, você, nossa, tô sentindo calor. Quando você sente alguém sem querer esbarra em você, você sente ou inseto, alguma coisa andando sobre você, né? Você tem essas sensações graças aos nervos, ok? Então, os nervos são um dos principais anexos da pele, as unhas, tá? Nossas unhas, as pessoas elas pensam que unha é só por aspecto de vaidade, né? Ai, que vou pintar, vou fazer isso. Mas a unha ela é responsável a função principal dela é a questão
do tátil, da pressão. Se nós não tivéssemos unhas, seria impossível a gente conseguir pegar objetos, ter aderência, firmeza no objeto. Então, a unha, ela tem essa função de fortalecimento e também, como eu diria também, proteção contra grandes impactos, certo? Então, as nossas extremidades, elas são extremamente hipersensíveis. Então, a unha, ela tá ali para equilibrar, para dar firmeza nas nossas estruturas, ok? Pelos também são os principais anexos da pele. O pelo, né, a função dele, ele está diretamente ligado com o nervo quando você fica com frio, quando você está, não arrepia. Ou seja, o pelo é um indicativo de que quando está frio, ele se eleva e fala, ó, eu estou arrepiando para você ir lá e se aquecer, procurar um lugar mais quente, porque senão sua temperatura vai desequilibrar. Né? O pelo, ele é um anexo, ele pertence à nossa pele. E também temos a glândula, as glândulas, né? No caso aqui a sudorípara, que é o que produz o suor, tá? Que está responsável pelo controle de manutenção da temperatura, e a glândula sebácea, tá? Ela está junto com o folículo piloso, ou seja, a raiz do pelo. O lugar onde mais temos, tá? O local onde mais temos a precipitação da glândula sebácea é no couro cabeludo. Se você pegar agora, passar seu lindo dedinho lá no couro cabeludo, você vai... Ah, mas eu lavei o cabelo hoje. Já tá falando que eu não lavo o cabelo? Não é isso. Todos nós temos essa... Se você observar, colocar seus dedos agora no seu couro cabeludo, você vai observar uma espécie de um óleo, né? Então, isso é proteção. Esse óleo, essa glândula sebácea, a nossa pele, até algumas pessoas têm excesso no rosto, né, na parte, né, na face, que dá precipitação de acne, certo? Então, a glândula sebácea, quando ela está em equilíbrio, quando ela está em níveis normais, no caso, o produto produzido por ela, no caso aqui o sebo, como vocês estão vendo, esse sebo ele serve como proteção contra infecções, contra micro-organismos. Porque imagina só, a nossa cabeça, se você for observar, colocar a mão lá dentro do couro cabeludo, ele não é levemente abafado, levemente quente, né? E o que bactérias, o que micro-organismos eles gostam para se proliferar? Principalmente fungo, né? Fungo, ele gosta de escuridão e umidade. Então, olha só, por isso que nessa região da nossa cabeça a gente tem mais produção de sebo para justamente proteger, porque se não tivéssemos esse sebo, essas glândulas sebáceas em excesso lá na nossa região da cabeça, constantemente nós seríamos contraídos com infecções fúngicas, ok? Então, o sebo, no caso produzido pela glândula sebácea, ele tem uma função de proteção contra micro-organismos, ok? Ele atua dessa forma, tá? Então, para vocês entenderem uma revisão breve da anatomia e fisiologia da pele, vocês perceberam a função vital e básicas para vocês entenderem agora um pouco das queimaduras que a gente vai conversar agora, tá? Mas para entender o que é queimadura, precisamos relembrar e entender a definição, porque as provas de hospitais, concursos, eles trabalham muito com definições, né? Às vezes, se você definir de uma forma, trocou uma palavrinha, ou entendeu de alguma outra forma, você tá fora do concurso. E não é isso que eu quero que vocês fiquem, fora da vaga lá que você queira, né? Vamos lá. A queimadura, ela é um tipo de traumatismo. Como assim traumatismo? Ah, igual aqueles que a gente conversou? Sim. Lembram quais são os agentes causadores de traumatismo? O que é traumatismo? Traumatismo é qualquer acidente, lesão que foi provocada por algum agente agressor, certo? Então, a queimadura, ela se encaixa nesse ponto, porque, olha só, ela não altera a integridade da pele, né? Se você for olhar assim, ó, isso é uma pele anatomicamente normal? Não é. Tá? Então, ela vai é um tipo de traumatismo que ele vai acometer as estruturas anatômicas, ou seja, ele vai causar uma certa deformidade, tá? Pode acometer só a pele,
como vocês estão vendo aqui, mas também pode acometer as outras estruturas que pertencem à pele, tá? Ele pode destruir as 3 camadas da pele, como também pode atingir músculo, ossos, órgãos, tá? Ao contrário do que se pensa, a maioria das pessoas acham que a queimadura ela só atinge pele, não é. Ela pode atingir a pele, mas ela pode atingir outras estruturas, por isso que vocês vão ver que ela tem graus. A queimadura é dividida em graus, porque cada grau vai determinar a área acometida, ok? Vamos entender agora um pouquinho como é que funciona a fisiopatologia da queimadura, tá? Você já sem querer se queimou aí com água quente, algo do tipo? Ou já presenciou alguém que aconteceu isso, né? Imediatamente, olha só, pessoal, quando a nossa pele ela é exposta ao agente agressivo, seja o calor ou o frio, tá? Ou algum ácido, alguma coisa, imediatamente a nossa pele ela começa um processo inflamatório, ou seja, um processo de inflamação, né? O que é um processo inflamatório? Um processo inflamatório é algo de defesa. É o seu corpo tentando combater alguma coisa que está te fazendo mal, né? No caso, o fogo na pele é uma coisa boa? Não é, né? O calor em excesso é? Não é. Então, o que a pele ela vai entender? Poxa, tem alguma coisa errada acontecendo ali. Então, na hora que a pele é atingida por esse agente agressor, ocorre a exposição de colágeno, né? Colágeno é o que dá firmeza, sustentabilidade na nossa pele. E, infelizmente, olha só, ocorre liberação de substâncias vasoativas. Então, o que acontece? O sistema de defesa do nosso corpo são lembra dos glóbulos brancos, as nossas células de defesa, elas estão presentes dentro dos nossos vasos sanguíneos, macrófilos, basófilos, eosinófilos, enfim, tá? Elas estão presentes. Então, quando ocorre esse aquecimento, o colágeno ele é exposto e libera as substâncias vasoativas. O vaso é como se ele ficasse desse jeitinho aqui, ó. E o que acontecesse? Ocorre o extravasamento, tá? De partículas, principalmente do plasma, tá? E proteínas, eletrólitos, porque esse extravasamento ocorre na tentativa de defender o que está acontecendo de ruim ali. E em seguida, o que vai acontecer, né? Primeira instância, vai causar o quê? Um edema, tá? No local da queimadura vai causar o quê? Um grande inchaço, um grande edema, e que, consequentemente, ao restante do nosso corpo vai causar hipovolemia, tá? Porque os nossos líquidos, eles precisam estar em equilíbrio no corpo todo, tá? Então, quando um lugar é queimado, quando todos, no caso, o plasma, eletrólito, se concentra naquele local que foi queimado e ocorre esse edema, você não concorda comigo que outras partes do corpo vai ficar sem o líquido necessário? Então, dessa forma, né, vai causar o quê? Um edema e uma hipovolemia, dependendo do grau da queimadura, dependendo da área de acometimento, tá? Então, por isso que a pessoa, qualquer queimadura, você não pode ser por calor, pode ser por ácido, pode ser por radiação, qualquer queimadura no local ali imediatamente vai ocorrer, tá, um extravasamento das substâncias, por isso que fica inchado. Por isso que queimadura de sol, nossa, acho que é uma das piores. Nossa, incha, você fica dolorido. Por que você fica daquele jeito? Por conta, tá, do extravasamento dessa substância ali. Elas estão tentando combater o que está te fazendo mal. Entenderam? Então, agora vamos para a classificação das queimaduras, tá? Agora vocês vão entender as estruturas acometidas, não é só a pele lá como todo mundo pensa, não é só a epiderme, né? As queimaduras elas podem atingir tanto uma estrutura da pele como pode atingir todas e até outras mais profundas, ok? Então a queimadura ela é dividida em 4 graus, tá? Antigamente era só até o 3º grau, mas já sofreu uma atualização já em 2018, tá? 2017 para 2018, agora existem o quê? 4 graus, não é mais 3 como era antes, ok? Vamos agora discutir um pouquinho. O 1º grau é uma queimadura mais simples que tem, a mais superficial que existe. Ela atinge apenas a epiderme, tá? Ocasionando hiperemia e dor no local. Hiperemia é esse vermelhidão que vocês estão vendo aqui, ó. É mais conhecida como a queimadura do sol. Todo mundo já sofreu com isso aí. Isso aí é o terror, né? É insuportável. Você fica dias lá, começa a apresentar melhora só a partir do 3º, 4º dia que o corpo, a pele começa a descascar,
na tentativa aí de defesa de produzir outra. Tá? Então, esse tipo de queimadura de primeiro grau não tem bolha, tá? Então, o pessoal pensa, eu fui tomar sol, peguei queimadura de segundo grau, tá? Não é. Segundo grau, ela é o que a gente vai ver agora. Primeiro grau, tá? Em seguida agora. Primeiro grau, a pele só fica desse jeito aqui e dá muita dor. É dor, assim, intensa. É muito ruim, porque no local ocorre uma inflamação, na tentativa de ver o que está acontecendo. Então, a área que foi ali acometida, que está com vermelhona desse jeito aí, é porque está ocorrendo a inflamação. Então, o seu corpo está tentando combater o agente que está te fazendo mal, tá? É terrível, é insuportável, tá? Então, ela atinge apenas a epiderme, causa vermelhidão e dor intensa no local, ok? Segundo grau, como foi visto agora, olha só. Ela já atinge, tá? Duas estruturas. Ela atinge epiderme e derme. Ela vai deixar o local, vai ocasionar hiperemia, ou seja, vai ficar bem vermelhão. Dor intensa. Essa aqui eu acho que de todas é a pior. Porque ela dói, né? E forma essas bolhas no local. Essas bolhas, elas são nada mais, nada menos que o líquido, né? Agora fica claro, vocês conseguem entender melhor agora a questão do edema, da fisiopatologia que eu expliquei anteriormente para vocês. Então, essas bolhas que se formam são líquidos, é o extravasamento de líquido que fica sobre a queimadura na tentativa de combater o que fez de mal, ok? Essa daí é insuportável, é muito dolorida, né? Ela demora de 10 a 14 dias para melhorar. As bolhas, de forma alguma, deve se estourar. Às vezes a pessoa olha, eu tenho agonia de ver essas bolinhas, vou lá e fura. Não pode fazer isso de jeito, de forma alguma, tá? Porque se você furar, você vai expor a sua pele a contrair uma infecção, porque vai ser uma porta de entrada, ok? Então não pode de forma alguma, tá? Então, o segundo grau, olha só, ela atinge duas estruturas, epiderme e derme, e forma bolhas, tá? Para não confundir, não tem como confundir os graus de queimadura, porque uma é totalmente diferente da outra, ok? Agora, olha só, terceiro grau, tá? Terceiro grau, ela já atinge todas as estruturas da pele e outros anexos, tá? Ela vai atingir as 3 camadas da pele, que é epiderme, derme e hipoderme. Além disso, ela vai pegar músculos e tendões. Olha só como é que é muito fácil para você não confundir com a outra, né? Segundo grau, vocês observaram, a pele fica vermelha, mas forma bolha. Vocês percebem que terceiro grau, olha a cor que fica, olha o aspecto que fica a pele, né? Por que será que ela fica dessa forma, né? Lembrando da hipoderme, se você lembrar aqui, ó, essa imagem, né? A hipoderme aqui, ó, vocês percebem que o tecido gorduroso, ele é meio amarelo, né? Ele é meio amarelinho, assim, não é, ó? Então, olha só, fica claro, esse tipo de queimadura, a cor que o ferimento vai estar apresentando é de acordo com a cor da estrutura que foi atingida, tá? Então, se foi assim esbranquiçado, meio amarelado, então atingiu até a hipoderme, né? No caso, a tecido adiposo. Se tiver vermelhidão no local, assim, ó, atingiu o quê, né? Vasos sanguíneos, tá? Derme, ok? Esse tipo de. E também pode, se tiver escuro, que nem assim, ó, escurecido, bem meio preto, assim, tá? Atingir o quê? Músculo, porque nosso músculo é escuro, tá? Ele é tipo da cor da carne bovina, assim, meio avermelhado, escuro, tá? Então, olha só, terceiro grau, ele atinge várias estruturas. Ele pode apresentar essas características que vocês estão vendo aqui. E nesse caso, terceiro grau, a dor, né, ela vai ser ausente. Nossa, mas esse tipo aí a pessoa não vai sentir dor? Vamos parar e pensar, né? Aqui, ó. Se as terminações nervosas, como eu falei para vocês, estão aqui na derme, tá? No caso, terceiro grau, se ela, aqui, ó, ela atinge tudo. Ó, tá vendo? Ó? Ela pega tudo. Então, automaticamente, terceiro grau, por que a pessoa não vai sentir dor? Porque ela vai destruir tudo, né? Ela destrói a terminação nervosa. Então, a pessoa não vai, né? O indivíduo ali não vai sentir dor, tá? Por conta que ela vai destruir as terminações nervosas. Porém, tá? Existem situações em que, dependendo do tipo da queimadura, o que é o agente causador, né? A pessoa, ela pode, né, o agente, ele pode ter atingido aqui, começou a atingir as primeiras
camadas, e foi até no caso aqui, ficou terceiro grau, pegou tudo, porém, em algumas partes em volta dessa queimadura de terceiro grau, o agente pode ter atingido não todas as estruturas. Então, é muito comum, às vezes, queimadura de terceiro grau estar circulada de queimadura de segundo grau, sabe? Né? Às vezes está desse jeito aqui, cheio de bolha em volta. Daí, nesse caso, a pessoa vai sentir dor, porque a queimadura de terceiro grau ela está circulada por uma queimadura de segundo grau. É muito comum acontecer, porque vocês podem até falar, mas aprendi, eu estou aqui na ativa trabalhando, o homem ele foi classificado lá, o paciente com queimadura de terceiro grau e está lá gritando, gemendo de dor. Então, isso você tem que verificar. Se a queimadura estiver circulada por bolha, então você já classifica. É 2 tipos de queimadura que essa pessoa está tendo. Mas a queimadura de terceiro grau em si, a pessoa não sente dor porque já destruiu todas as estruturas. Ok? Agora, quarto grau, pessoal. Essa aqui eu digo que acho que é a pior de todas, tá? Ela vai atingir todas as estruturas da pele, né? Igual do terceiro grau, epiderme, derme, poder, músculos, tendões. Porém, ela pode ter exposição óssea, ela pode atingir ossos e também vísceras, órgãos, tá? É a mais grave de todas. E também causando o quê? Necrose, ó. Tá vendo? Estado de carbonização, né? Fica desse jeito aqui, ó, preto. Tá? Então, necrose significa o quê? Morte celular. Não tem mais, assim, o que regenerar desse tecido, tá? Então, quarto grau, queridos, ela é necrose, tá? Carbonização. Lembra assim, tudo preto. Atingiu tudo e fica dessa característica aqui, dessa cor aqui. Ok? Quais são os agentes que causam, né, queimadura? Quais são as coisas aí ao nosso redor que podem causar queimaduras, tá? Então, vamos discutir um pouco das causas, ou seja, etiologia, né? Já que bem lá no começo eu não falei que a queimadura é um traumatismo de causa variável, ou seja, podem diversas coisas ocasionar uma queimadura? Então, vamos entender um pouquinho aqui, tá? Ela pode ser de causa térmica, ou seja, de calor ou frio, né? O fogo ou o gelo podem causar queimaduras. Substâncias químicas como soda cáustica, ácido sulfúrico, que era de bateria de carro, né? Que é extremamente perigoso se você tentar manusear a bateria com um motor aquecido, porque pode espirrar, aquilo lá fica feio mesmo, queima fatal, né? Elétrica, que já é a própria eletricidade, estado assim, igual esse de quarto grau aqui, ó, carbonização, isso aqui foi foi queimadura causada por fios de alta tensão, ok? Ela destrói, corrói mesmo. E também radioativas, né? Como, por exemplo, o raio solar ou o próprio acidente nuclear, se ocorrer, deteriora, causa denegrinidade aí, ok? Agora vamos entender um pouquinho como é a questão para a gente classificar o dano causado pela queimadura, ok? A área de extensão, vamos dizer assim. Porque ok? Então, olha só. Assistência ao paciente queimado, certo? Qual que é o primeiro passo? O que devemos fazer? Primeira coisa, pessoal, se vocês já ouviram falar que a queimadura está muito cercada de muitos miticismos. Ah, faz, não faz, faz. Cuidado, tá? Então, quando você identificou, seja qual for a causa, seja por ácido, seja por qualquer uma das causas, a primeira coisa que você vai fazer ali no momento é o quê? Afastar o agente agressor, ou seja, o que está causando a queimadura, tirar a pessoa de perto e resfriar o local. Como é que a gente resfria o local, tá? Com água ou soro fisiológico, porque no mínimo 15 minutos, tem que ser corrente, tá? Para que isso meio que pare o processo de inflamação, né? É que nem na sua casa, quando você vai preparar algum prato lá, massa, por exemplo, macarrão, né?
alguns especialistas falam, ah, mas molhar não é legal, outros sim. Mas se você quer manter a massa ali durinha, você quando acaba de tirar do fogo, você não joga ela, não imerge na água para parar de cozinhar. É a mesma coisa uma queimadura, porque quando o agente está sobre a pele, ele fica reagindo, fica queimando. Então, quando você lava, é a mesma coisa de você parar o cozimento, ou seja, cortar a resposta inflamatória ali, ok? Outras coisas também, olha só, se a vítima tiver em chamas, se ela estiver pegando fogo por si só, o que você vai fazer? Você vai pegar um cobertor, tá? Envolvê-la no cobertor e mandá-la o quê? Rolar no chão. Porque esse ato, quando você põe o cobertor, o fogo, para que ele fique ali ativo, para que ele se alastre mais, ele precisa de oxigênio, tá? O fogo, ele precisa de oxigênio. Então, o fato de você pôr um cobertor e pedir para ela rolar, você diminui o fluxo de oxigênio local e imediatamente apaga, tá? Resfriar, né, na área da pele, como já foi dito. E outra coisa também que você deve fazer é retirar os adornos da vítima, tá? O que são adornos? Anel, pulseira, relógio, brincos, gravata, né? Porque lembra que no momento da queimadura, a pele ela vai começar a ficar edemaciada, a região vai sofrer com muito edema. Então, imagina, se tiver um anel, alguma coisa ali bem no lugar, o que vai? Ele vai causar o quê? Um garroteamento, tá? E não é isso que a gente quer. Então, qualquer adorno que a vítima tenha, tem que ser retirado, ok? Imediatamente, olha só, providenciar acesso venoso, hidratação rápida, verificação dos sinais vitais, monitorizar os sinais vitais, realizar anamnese, perguntar o que aconteceu, se a pessoa tem alguma doença já de base, né? Porque doenças sistêmicas, como por exemplo, hipertensão e diabetes, eles pioram o prognóstico da queimadura, então a pessoa vai demorar muito para ter uma resposta de melhora, tá? No tratamento definitivo. E iniciar, olha só, a avaliação primária. Vocês já viram falar na aula que eu já lecionei aí, já está no canal, sobre avaliação, né, atendimento ao traumatizado, né? Lá realizamos o ABCDE, o XABCDE, tá? Então, na queimadura não é diferente, vai ser o mesmo procedimento. Ok? Nossa, então é a mesma coisa que faz lá a EXI? Sim, porque a queimadura ela não é o tipo de traumatismo, tá? Então é a mesma coisa, tá? Então o X, se no local ali a pessoa tiver tendo hemorragia, você vai controlar a hemorragia, letra A, vias aéreas, porque se a pessoa tiver tendo a queimadura ali que edemaciou, tiver com edema de glote, precisa providenciar tráqueo, tá? Eu não vou me delimitar de vou passo a passo, porque é praticamente a mesma coisa que já falei na outra aula. Então, se você por acaso perdeu, não entende o que é a avaliação do XABCDE, assista a aula de atendimento ao traumatizado, porque lá eu falo passo a passo o que a gente faz em cada letra aí, ok? Então, realizar a avaliação primária, né? Letra A, vias aéreas, B, respiração, C, circulação, D, avaliação neurológica e E, expor para encontrar mais lesões aí, ok? Então, a gente realiza logo que você resfriou, tira o adorno, controlou primeiro ali o que está causando mal ali, você inicia a avaliação primária, que em seguida você realiza a secundária, tá? Que é o SAMPLA, certo? Você vai investigar ali na anamnese sinais e sintomas, o que a pessoa está sentindo, se ela tem alguma alergia, se ela toma algum medicamento já habitual, né? Se ela tem algum passado médico, de alguma ocorrência, tá? O que ela ingeriu, pelo menos nas últimas 24 horas, e o ambiente, o que causou essa queimadura ali, o que aconteceu para que a pessoa ficasse nessa situação, ok? Agora, vamos conversar um pouquinho dos cuidados intra-hospitalar. Até agora falamos do que a gente faz fora, e agora vamos conversar um pouquinho do que fazemos já dentro lá do serviço. Lá é realizado a monitorização e manter o quê? O equilíbrio hemodinâmico. O indivíduo queimado, ele perde muito líquido. Então, qual que é o principal foco aqui? Até lá no ABCDE,
né? No XABCDE, no C é por volume, né? Bastante volume. Então, aqui é a mesma coisa, tem que manter esse volume por conta da perda, né, de eletrólitos, então precisa manter esse volume aí para que não tenha nenhum choque, um choque hipovolêmico. Controle da infecção é extremamente importante, pessoal, porque todo indivíduo queimado, decore isso que eu vou falar agora. Todo indivíduo queimado, ele é automaticamente vulnerável a contrair uma infecção, e principalmente infecção generalizada, que chamamos de sepse. Qualquer indivíduo que sofreu algum tipo de queimadura, ele corre o risco de contrair uma infecção grave. Então, precisa controlar essa infecção. Se tem bolha, que nem eu expliquei, não furar, fazer coberturas para prevenir a proliferação de micro-organismos, né? Realizar também, olha só, o suporte nutricional, né? Essa pessoa, ela precisa se alimentar de forma adequada, porque a nossa pele, temos a queratina, que é uma das principais proteínas. Então, esse suporte nutricional desse indivíduo, ele precisa ter bastante proteína, na forma, lógico, né, equilibrada, porque a proteína é ela que vai ajudar na cicatrização, no processo de melhora, ok? Então, principalmente a proteína, né, a albumina é muito boa, tá? Outras fontes, elas ajudam bastante no processo de cicatrização, ok? E também reabilitar essa pessoa, inserir ela no cotidiano, né? Como é que a gente reabilita? Com fisioterapia, estimulando a pessoa a fazer as coisas mais sozinha, sempre que possível, estimular a independência do paciente, ok? Quais são os cuidados curativos, tá? Dentro do hospital existem vários, eu vou falar dos principais aqui para vocês. Eles podem ser procedimentos cirúrgicos, né? No caso, a questão do enxerto, né? Vai ter que, perdeu bastante tecido, vamos ter que colocar outro tecido substitutivo no lugar. Desbridamentos, né? Ou debridamento, né? Tanto faz o jeito de falar, desbridamento ou debridamento, tá? O que é, no caso, isso? É retirar tecido morto do local, né? Principalmente que nem nessa imagem aqui, ó, vamos lá, né? Quer ver? Aqui na imagem da queimadura de 4º grau, por exemplo, ó, essa área aqui tem tecido morto, necrosado. Então, o local onde possui tecido necrosado, né? Se você não retirar esse tecido morto, o seu corpo ele não vai conseguir evoluir, porque o que está morto, tudo que não tem mais vida, o seu corpo ele trabalha a favor daquilo. Então, o debridamento ele vai retirar tudo isso que está morto para o tecido novo, saudável crescer e começar o processo de cicatrização. Você pode colocar a cobertura melhor que tem, fazer tudo o que você entende, mas se não tirar o tecido morto, é a mesma coisa que nadar contra a correnteza, não vai resolver nada, ok? Ok. Roupas de compressão, também para estimular o edema, aquele inchaço, certo? Camas também de Cliniton, essas camas elas equilibram a temperatura, o volume é muito boa, ela meio que acomoda melhor o paciente, né? Fisioterapias e curativos especiais, que agora a gente vai discutir um pouquinho, vou falar um pouquinho das coberturas que estão disponíveis lá dentro do serviço, ok? Eu dividi elas em sintéticas, ou seja, que são feitas, são manipuladas e também naturais, tá? Alguns agentes sintéticos que utilizamos no curativo para queimadura são esses aí, no caso são tópicos, ou seja, são cremes, são loções que passamos sobre a queimadura ali para fazer com que acelere o processo de cicatrização, tá? Então, lembrando, pessoal, esses agentes aqui é feito dentro do hospital, então se você está na sua casa, você se queimou, vou passar uma pomadinha aqui, vou passar um olhinho, vou passar manteiga, não, tá? Elimine esses miticismos. O que você vai fazer lá na hora antes de chegar no hospital é só irrigar, lavar, tirar adorno e ir para lá. Chegou lá, esses tratamentos aqui são feitos já lá dentro, ok? Então, olha só, a sulfadiazina de prata é 1%, ela é um creme, ela funciona como agente bactericida. Então, ela impede com que bactérias se proliferem ali no local da queimadura. O nitrato de cério também é uma barreira muito importante, né, bem significativa no combate à infecção, né?
o acetato, né, sulfonamida a 10%, ele, na hora que está aplicando, ele por ser um pouco, ele arde um pouquinho, né? Então, na hora de aplicar, na hora de estar aplicando, a pessoa pode sentir um incômodo, mas ele também é extremamente importante no combate à infecção, certo? E também tem a nitrofurazona, tá? Ela na hora que também está aplicando ela, a pessoa ela pode reclamar de dor e coceira, né? Prurido no local, tá? Aqui no Brasil ela ainda tem aqui, porque em alguns países não tem mais, por ser um pouco antigo, já tem outros avanços, mas aqui ainda tem, porque ela é bem importante, bem significativa no combate à infecção, ok? Agora, agentes tópicos, no caso, os cremes naturais que estão disponíveis aí para o tratamento das queimaduras. Temos a papaína. Quando você escuta a palavra papaína, o que você lembra? Mamão papaya, né? Então, ou seja, a papaína ela é uma substância, uma enzima presente no mamão, que ela, olha só, ela promove o desbridamento químico, ou seja, ela ajuda que tecidos mortos, necrosados do nosso corpo, eles facilitam a retirada, porque, queridos, não sei se vocês conhecem alguém que trabalha com curativos, né? Ferida, quando ela está necrosada, quando algum está machucado, com essa necrose, tá? A necrose ela é muito dura, né? Quando você queima uma roupa aí na sua casa, você vê como é que fica o local que o ferro queimou, não fica duro? Então, o tecido, quando está queimado, quando ele principalmente tem necrose, ele fica 1000 vezes pior do que aquilo. Então, e se for tentar tirar, assim, né, sem amolecer primeiro essa estrutura, vai causar um dano extremamente grave. Então, a papaína ela ajuda nesse amolecimento, né? Alguns especialistas até usam a papaína para mamão, né? Quando eu quero fazer carne macia, algumas receitas aí põe um pedaço de mamão em cima da carne para amolecer. O amaciante de roupa que você usa na sua casa, a base desse amaciante é papaína. Por isso que a roupa fica mais macia, né? Por conta da papaína. Então, a papaína ela promove esse desbridamento químico, ou seja, essa retirada de tecido morto, tá? O mel, olha só, ele colabora na cicatrização e combate à infecção. Então, após a avaliação da queimadura, alguns hospitais, alguns locais, eles utilizam o mel sobre a queimadura porque ele tem essa função de cicatrização, de defesa também, contra agentes agressores, ok? Agora, vou falar com vocês um pouquinho sobre os substitutos temporários da pele, porque até que a pele, dependendo do caso, vai precisar fazer um enxerto, fazer uma recolocação de outras estruturas, precisa colocar algum substituto temporário para prevenir de pegar infecção. Então, os sintéticos que temos aí disponíveis são as películas de silicone e o filme de poliuretano, tá? Filme de poliuretano é aquele filme, papel filme que a gente usa em casa para cobrir alimentos na cozinha, né? Colocar nas frutas, carne, né? Cobrir para não ressecar, tá? O filme de poliuretano é esse aí e película de silicone em cima para impedir com que bactérias, micro-organismos se proliferem ali, ok? E também, pessoal, temos os substitutos temporários da pele, os orgânicos, ou seja, os de origem animal, tá? Isso aqui já são presentes na natureza, então disponíveis, tá? Esse de cima fez muito no passado, mas hoje em dia quase a gente não faz mais por conta da questão da preservação da vida do animal, né? Utilizava-se muito pele de embrião bovino, então tinha algumas criações que eram só que algumas fertilizações de bovinos que ocorriam só para essa finalidade. Às vezes a vaca lá já estava num período embrionário, bem no comecinho eles iam lá e retiravam esse embrião para poder fazer cobertura para queimadura. Então isso foi considerado antiético, contra, né, a proteção dos animais. Então hoje não é mais utilizado, mas algumas regiões ainda faz, né? Eles também, olha só, eles utilizam bastante a questão da pele de tilápia, do peixe, olha só aqui, ó, para substituir a pele até fazer o enxerto.
A pele de tilápia ela é muito boa na cicatrização e na evolução, porque ela imita bastante um pouco as nossas camadas, né? Então, até agora, a pele que mais se adaptou, que tem menos efeitos colaterais, menos reação, é a pele da tilápia, desse peixe. Não é qualquer peixe, a tilápia, ela é o mais indicado nessas ocasiões aí, ok? Então, substitutos temporários, eles são divididos também em orgânicos e sintéticos, tá bom? Então, meus amores, por hoje é isso que eu quis conversar um pouco com vocês, trazer um pouco de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer colaboração ou dúvida, falem comigo, estarei para ajudá-los no que vocês precisarem, ok? Então, fiquem com Deus, tenham um bom início de semana. Até mais, fui! Tchau, tchau!